dormiram bem? Como estão passando? Nós estamos começando aqui o projeto 8 em ponto, porque ponto tem tudo a ver com a auriculoterapeuta, né? E aí a gente inicia esse projeto para estar conversando, para tirar dúvidas, para estar falando sobre a auriculoterapia e saúde. Nossa, quanta gente chegando, bom dia, muito bom, Ivan, Vanessa, a Ana, a Karen, Silvia. Karen, você tá solicitando para entrar ao vivo comigo, coloca aqui embaixo ao vivo, que daí eu te chamo, tá? Porque muita gente tem colocado enganado. Luiz, Luciana, muito bom dia. Tá, não tô ao vivo no YouTube, porque aqui, como às vezes a gente pode conversar com alguém, ficaria muito estranho lá no YouTube. Só a da noite que a gente passa nas três mídias. Porque por causa, né, de compartilhar aqui, ó, o espaço para conversar com alguém. A ideia é sempre conversar com alguém, mas como as pessoas às vezes estão muito tímidas e é de manhã cedinho, aí a gente evita, né, ficar chamando assim, se não quer, né? Márcia, bom dia, Dicinha, muito bom, gente, ouvir e ver vocês aqui. Peço que vocês curtam, mande coração, compartilhe a live se você sabe que tem alguém, né, que tem interesse em auriculoterapia, em saúde. Bora conversar sobre isso, né? Elisionete, estou amando todas as suas aulas. Marina, que ótimo, Marina. No YouTube eu coloco na TV para te ver aí escutar melhor. Ah, entendi, né? Fico grande lá, Bom dia a todos, Priscila entrando, muito bom. Bom dia. Elisionete chegando, Kessia, bom dia, Lirane. Terminando de jantar aqui no Japão e te assistindo. Silvia, que legal, Silvia. Nossa, você vê como é que pode, né? Como a gente tem realidades diferentes, né? Até por conta da distância. Olha lá o Ivan falando, ó. Hoje eu acordei com muita dor de cabeça. Fiz o ponto da cabeça e a dor se foi. Gratidão. Você vê, Ivan, como esse ponto é bom? Esse ponto que o Ivan tá falando, para quem não acompanhou a live de ontem, ela tá disponível. Assista, é um ponto emergencial. Muita gente queria adquirir o curso tem mais de 20 pontos. Eu deixei lá nos stories para vocês, tá? Ele tá com a gente deixou ele numa promoção temporária. Esse curso, ele tem mais de 20 pontos de acupuntura, pontos emergenciais para você fazer dígito-pressão neles. E são pontos emergenciais. E aí ele tá lá no Stories e tá ali no feed, dentro do meu Instagram, né? Então, quem tiver interesse em adquirir, ele tava 97, passou, a gente tá deixando ele a 57 para facilitar aí para todo mundo nesse momento, tá bom? Que bom saber, Ivan, que você conseguiu implementar, usou e deu certo, né? E você melhorou. Meire, não, só tô participando, como é que eu posso dizer? O André é muito meu amigo, então ele ontem veio me convidar para estar junto. Então tô junto com ele lá em parceria. Que bom te ver, Meire. Fazia tempo que a gente não conversava, né? Qual é esse ponto? Fabiola, eu fiz uma live ontem. Tá lá no YouTube. Acho que aqui no Instagram ela também ainda está, né? Ela fica 24 horas. É o ponto aqui do topo da cabeça, tá? Mas vai lá, dá uma olhada. E aí, são pontos emergenciais, a gente tá fazendo live toda quarta, vamos fazer uma sequência de 3, ontem foi a primeira, falando sobre pontos emergenciais. Gratidão pelos ensinamentos, Cláudia, Nádia, tudo lindo nesse dia, você viu que sol lindo, Nádia? Aqui em Curitiba tem um sol lindo, mas está frio, a gente acordou aqui hoje com 7 graus. 7 graus. Ó, Cláudia, usei o Intang de madrugada e voltei a dormir. Gente, você viu como é interessante, como existem pontos na acupuntura que a gente pode usar. O Intang, a gente tem 3 artigos científicos falando dele na frequência respiratória, em acalmar a frequência respiratória, baixar, e a frequência cardíaca também.
Então, eu achei assim muito interessante a gente poder usar esses pontos da acupuntura, fazendo a pressão neles e ensinando outras pessoas também, tá? Então, é bem interessante. Esse curso de pontos emergenciais, na verdade, não é até para pessoas que não conhecem sobre acupuntura nem nada, né? Porque o acupunturista ele já faz isso. É para a gente ter recursos na mão onde nós possamos ajudar os nossos pacientes ou ensinar à distância. Por isso que eu lembrei dele. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou conversar com o pessoal, ver se eles estão interessados, né? Ó, ontem você falou sobre platô de analgesia. Antes de ontem, Raquel, eu falei de platô de analgesia na aula para os alunos, né? Mas eu posso mandar, essa é uma resposta que eu posso te dar aqui sim. O que eu quero dizer, gente, com platô de analgesia? Sabe quando você vai ao médico, por exemplo, e ele manda você tomar um antibiótico, ou a um cirurgião dentista, ele fala, ó, você tem que tomar esse antibiótico porque ele vai fazer uma rede de proteção. Alguns fazem antibiótico antes de uma cirurgia e alguns já dão por conta de uma infecção. Então, você tem que tomar o medicamento e existe posologia diferentes, né? Então, existe, por exemplo, o antibiótico, vamos falar do de 8 em 8 horas. Quando eu falo de um antibiótico de 8 em 8 horas, por que eu tenho que tomar certinho? Porque é como, vamos dizer, o medicamento ele tem um tempo dentro do meu organismo de 8 horas. Se eu não tomar a próxima dose em 8 horas, eu não mantenho esse medicamento no meu corpo. Então é assim, ó, eu tomei o medicamento, certo? Aí ele faz isso aqui, ó, ele faz um pico. Ele vai começar a cair. Aí aqui mais ou menos dão 8 horas de novo. Então eu não deixo ele cair tudo, porque daí eu começo o tratamento do zero. Então eu tenho que manter, ó, o antibiótico fez efeito, ele tá aqui em cima. Quando ele começa a cair, eu tomo outra dose. Então ele se mantém aqui em cima. Se eu não tomo em 8 horas, o que acontece? O antibiótico sai do meu corpo, ele é eliminado. E aí eu perco o efeito e eu perco a luta, vamos dizer, né? Com quem está me fazendo mal. Na analgesia, dentro da auriculoterapia, o que nós fazemos? Se eu faço, por exemplo, meu paciente colocou lá tá com as sementinhas. Eu estimulei, apertei. Aí eu estimulei e ele fez um pico de analgesia, tá aqui em cima. Se ele fez e vai apertando, em 6 dias mais ou menos, ela já tá aqui assim, ó. Aqui eu tô em 2 dias, 2, 3, aí ela vai começar a cair. Se eu não fizer uma próxima sessão daqui 6 dias, ela pode zerar. Se o meu paciente já tiver equilibrado o suficiente para não ter mais problema, ótimo. Mas se é um tratamento, eu tenho que manter aqui em cima. Então, vamos dizer, ele caiu, eu já faço uma nova sessão, ele se mantém. Aí ele continua, ele mantém aqui, ó, nessa linha de analgesia. Então, ele faz um platô de analgesia. Eu não deixo cair até zero. Vamos dizer, passou 15 dias, 20 dias para eu fazer uma nova sessão. Eu perco esse tempo. Então, eu não deixo o meu paciente sentir dor, eu não deixo o meu paciente ficar com problemas, entendeu? É nesse sentido, Raquel, eu mantenho o nível de analgesia. Liriane não, Nora, é Lirane, Nora. É o VG20 sim, é o Bairruí. A função arrasta para cima do Instagram não funcionou. Ah, Nádia, obrigada por você me avisar, viu? Vou verificar isso. Mas lá na bio tem também, tá? Eu deixei o link lá na bio, se vocês quiserem. Muita chuva aqui em Natal. Ontem foi aniversário aqui do Daniel e eu tenho sobrinhas, né, que são trigêmeas e elas moram em Natal. Aí a gente fizemos uma ligação e o WhatsApp fez a família toda, foi o aniversário virtual do Daniel ontem. A gente ligou, tinha um pessoal em Natal, tinha um pessoal em Recife e o pessoal no Rio de Janeiro e a gente aqui em Curitiba e meus pais aqui em Curitiba. Todo mundo no telefone.
Aqui no norte de Goiás está fresquinho. Muito frio mesmo em Curitiba, Kátia falando. Hoje acordamos com 7 graus aqui. Físio, você quer entrar ao vivo comigo? Físio, Sabrina. Se você quiser, vai ser um prazer. Já te chamo, hein? Aula show, Priscila. Obrigada, viu? Foi muito legal. Foi delicioso, quero mais. Falei com os meus filhos que moram em Curitiba e disseram que está muito frio aí, tá, Mel? Muito legal esses pontos de acupressão. Já usei algumas vezes, muito bom. Dentro do curso a gente ensina pontos, gente, até mesmo para libido, para dores, né? Braço, ombro. Tá? Então tem vários macetes. Lirane, o tratamento para acne pode acontecer de aumentar ao invés de melhorar? Priscila, num primeiro momento, se a pessoa está muito em desequilíbrio, muitas vezes, não só na acne, mas até mesmo nas dores, a gente às vezes pode ter uma piora assim, tá? É dentro de um normal. Por quê? É que nem arrumar o armário. Sabe quando você tem uma prateleira toda bagunçada? E aí você tira todo o material de dentro dela para dobrar as roupas, por exemplo, e daí vai organizando? É a mesma coisa. Você tem que tirar tudo de dentro, arrumar, dobrar e daí vai colocando e vai ficando arrumadinho. Com o nosso organismo é a mesma coisa. Às vezes eu tenho um problema com uma dor, às vezes eu vou mexer, tem emocional envolvido, e aí piora. Mesma coisa a acne. O hormonal às vezes está desregulado, pode piorar. E aí a gente vai equilibrando, né? Tem que ir equilibrando. Eu quero esse e-book dos pontos emergenciais. A gente está elaborando ele para ter todos aqueles, se não me engano, são 25 pontos, tá? São 25 pontos que estão lá nos pontos emergenciais de acupuntura. Tem de vitalidade, de imunidade. Falei, bom, é uma maneira de eu ajudar, né? Bom dia, Recife, Brasília. Depois de 6 dias, posso fazer em seguida ou eu dou um dia de intervalo, Dircinha? Lirane estava tratando um paciente com dermatite atópica, né? Atópica, tá? E teve uma boa melhora. E agora com o isolamento voltou a incomodar muito. Kátia. Isso aí você pode usar. Bom, é um paciente mais problemático, você teria que fazer a auriculoterapia nele, pensar em pele, trabalhar a ansiedade emocional, a alimentação, falar com ele sobre meditação, tudo isso pode ajudar, sabe? Porque a dermatite atópica às vezes está muito relacionada à nossa alimentação também. E ao emocional. Emocional é impressionante. Floripa, frio, São Paulo nublado. Pena, só consegui entrar agora. Sabrina, Lirane, que ponto colocar em criança de 8 anos que tem muitas aftas? Olha, criança de 8 anos com muita afta, você tem que pensar no emocional dela, tá? O emocional principalmente. E a alimentação ácida demais também é bom você verificar, tá? Às vezes vale a pena levar num especialista em saliva. Nós tivemos uma aula falando sobre isso. E na auriculoterapia, lembra de colocar o ponto da boca. O ponto da boca ajuda bastante essa questão de aftas, tá? E se sai em lábio, coisa assim também, ele vai ajudar bastante. Pensa aí num anti-inflamatório. Mas não deixe de verificar a ansiedade, né? Quando acontece assim, quer ver uma coisa engraçada? A ansiedade leva a uma diminuição de saliva. E aí mais ainda favorece as aftas, tá? Faça com que ela beba água mais frequente também. Não espere pedir, sabe? Acho que isso também é algo que pode ajudar. Nossa, que carro barulhento. Lirane, trocar os pontos faz manter o platô?
É isso, faz manter, porque eu tenho um novo estímulo, tá? E ainda eu tenho uma adesividade melhor, porque com 6 dias já caíram alguns pontos, podem ter caído alguns pontos, e aí eu consigo manter, tá? Minha dúvida é, a pessoa poderia passar a estimular o ponto ou sementes perdem a sua eficácia? É como se ela acostumasse, sabe? Ela acostumasse com aquele estímulo. Quando você faz uma nova semente, você tira tudo, você dá um descanso para a orelha e faz uma nova colocação. Nessa nova colocação, você vai conversar com ela, você vai trocar pontos, você pode mudar pontos, tá? E isso faz a diferença, sim, na sua abordagem, tá? Você não vai repetir sempre os mesmos, né? E fazer essa troca de pontos é interessante também. Às vezes você estimula mais essa paciente. Então é interessante. Fátima, prof, por que alguns pontos da chinesa têm significado diferente? Estava lendo e vi que o tálamo é indicado para problemas cerebrais e neurovegetativos. Usamos para dores. É a mesma coisa, Fátima. Na verdade é assim, ó. Eu não sei. O tálamo, se você entra em qualquer site, por exemplo, de estudos, né, de saúde. Veja qual é a função do tálamo. E aí você tem a indicação dele, tá? O tálamo está envolvido na dor. Ele faz parte, sim, ó, de problemas cerebrais, neurovegetativo. O que é o neurovegetativo? É o meu simpático e o meu parasimpático, que está envolvido no quadro de dor, tá? Então, por isso, não é só para dor, tá, Fátima? Ele tem várias indicações, todas as indicações que o tálamo tem. É que nem o hipotálamo. A única coisa, por que a gente não fala tanto deles? Pra gente não usa tanto, evita usar ou evita falar tanto deles, porque eles são por dentro. Sendo por dentro, eu tenho um grande problema. Qual? Pode soltar e entrar no meu conduto auditivo, tá? Então, esse é o maior problema. Posso usar glândulas endócrinas em bebê de 6 meses? Depende, eu acho que é muito. Pra quê? Né? Tem que pensar assim. Eu cuido bastante com pontos hormonais, criança, não tem um grande porquê fazer isso, né? A gente tem que ter um motivo, né? O bebezinho, a gente tem que lembrar que a cartilagem da orelhinha dele tá se formando ainda, ela tem uma certa flexibilidade, então você pode até deixar os pontos, mas você tem que tomar cuidado, muitas vezes você não precisa apertar tanto, não vai incomodar, né? E assim, ele é muito fácil, né, de você estimular e responde rápido. Tem que ver um motivo para você usar, sabe? Eu não vejo por que usar glândulas endócrinas num bebê, a não ser que ele esteja doente mesmo, com grandes problemas, tá? Se não, normalmente, qual é o problema do bebê, né? No geral, né? No geral, tô falando. É o sono, porque ele não dorme direito. Às vezes troca o dia pela noite, mas daí o problema às vezes até é a mãe de conduzir isso, o refluxo, que às vezes ele tem que tomar mais medicamento, né? E a gente tenta evitar o medicamento. Então, a gente tem que ter bastante tranquilidade aí no raciocínio em relação às crianças, tá? Cuidar bastante. Quanto menos a gente causar, vamos dizer, procurar o que pôr, melhor. Se eu não preciso pôr, ótimo, tá? Então eu tenho que lembrar bem disso. Eu tenho que pôr só se eu precisar realmente, tá? Só se para tratar mesmo algo sério. A não ser assim, para dormir melhor, para ansiedade. Esse ponto aqui, ó, que eu ensinei ontem, para bebês, para ansiedade, ele é excelente. Quando você, sabe, a mãe às vezes instintivamente, quando ela tá com um neném ou com um bebê ou mesmo com um filho, né, pequeno, ela passa a mão assim, ó, não passa? Aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Isso aqui. Faz isso assim para você ver numa criança ou num bebê que tá para dormir. Ele vai se soltando, tá? Então essa região, se você apertar levemente, ele vai relaxando. Obrigado. Sou fisioterapeuta, bom dia, sou sua fã, muito obrigada, querida.
Não encontrei esse ponto na cabeça. Fui lá, mas não achei. É que estou morrendo de dor. Fabiola, isso? Fabiola, são 5 tissons ou pega a ponta da orelha aqui, ó, e faz tipo uma tiara, tá bom? Pega esse ponto aqui em cima, aperta. Mas ele tá lá, tá? Eu ensinei ele ontem, tá lá no YouTube. Se você quiser, eu ensinei bem certinho como medir ele. Aperta para você ver que ele vai melhorar. Muito obrigado. O Ivan começou aqui hoje, o 8 em ponto, falando que ele acordou com dor de cabeça, apertou e melhorou, tá? Pensei que eu estava fazendo algo errado, porque estou fazendo autoaplicação. Ah, bom, Priscila, autoaplicação também. Às vezes pode realmente estar fazendo algo errado, porque a gente não vê, né? É difícil, mas estou tentando. O ponto da hipófise doeu muito quando ponturei. Outra coisa, não faz agulha, evita agulha, faz sementinha, faz laser, tá bom? Ela é muito ansiosa, mas trabalha em hospital, está em isolamento, está piorando. Então, o isolamento está piorando o quadro da dermatite. Eu imagino, ansiedade, né? Qual ponto você sugere para presença constante de furúnculo? Sandra, teria que buscar o porquê desse furúnculo, tá? O que está acontecendo? Problemas com o metabolismo, talvez, dieta, alimentação. Tem que saber a causa, gente. Por que esse furúnculo está aparecendo, tá bom? Lirane, bom dia. Dúvida: o paciente teve labirintite, tratou, mas continuou com o zumbido. O otorrino relacionou com a pressão alta no ouvido, alegou que está suportável. Débora, você pode tentar trabalhar isso aí na auriculoterapia, sim. Apesar que existem, gente, muitos tipos de zumbido, tá? Tem mais de 100 tipos de zumbido. E tem coisas que não vai resolver, ainda mais se forem pacientes mais idosos. O zumbido é mais difícil, há uma perda, né? O que você pode fazer? Pensar na questão do ouvido. E você falou da labirintite, ó, a labirintite também tem a ver com o ouvido interno, então eu colocaria o ouvido interno, e se ele ainda tem algum problema assim de equilíbrio, poderia pensar no cerebelo também. São 2 pontos que a gente usa pensando na labirintite, tá? O zumbido eu colocaria o ponto do ouvido, tá? Não deixe de colocar, não. Na falta de semente, posso aplicar erva doce? Pode sim. É Alice, né? Alice. Pode, Alice. Na falta de semente, pode pôr erva doce. Lembrando que você coloca, vê se vai ter resposta e aí você continua. Se não, aí o ideal é você buscar algo, uma sementinha que seja mais redondinha, uma bolinha assim, né? Lirane, o que eu poderia colocar para ajudar uma criança de 2 anos a largar o seio da mãe? Ansiedade, qual mais? Talvez boca. O ponto da boca pode ajudar também. Mas aí também tem a ver um pouco da mãe, né? Tem que tomar cuidado com isso. Tem que ver se a mãe também não está mantendo. E às vezes a criança nessa idade, ela já não precisa mais do valor nutricional do leite, mas ela pode estar usando o seio como chupeta, tá? Lirane, é normal cair algumas sementes? É normal, sim. Poder avisar o paciente? Sim, eu já falo. Eu sempre falo isso na primeira consulta, tá, Priscila? Olha, eu fiz e ainda, sabe o que você tranquiliza o paciente? Ó, presta atenção que é um insight, ó. O paciente, ele não quer perder. Então, ele pagou pela consulta, tá? E ele não quer perder nada. Daí, o que acontece? Ele chega em casa, passa 2, 3 dias, cai um ponto. Ele fica desesperado. Então, uma maneira de você tranquilizá-lo é dizer assim: olha, fulano, eu fiz uma composição para você, pensando no seu quadro, no que você apresentou como queixa, para sua dor, para sua tontura, para sua ansiedade. Pensa naquilo que você tratou dele, e aí você chega e fala assim: olha, então eu fiz uma composição, são vários pontos, tá? Fique tranquilo, às vezes é possível cair um ou outro ponto, não tem problema, porque não vai ser um ponto que vai resolver o seu problema, é o conjunto. E é verdade,
é o conjunto, é o teu raciocínio em cima daquele paciente. Não é um pontinho, não vai ser um ou outro pontinho que vai causar todo um prejuízo e ele vai perder o resultado, tá? Assim você diminui a ansiedade dele, a sensação de perda. Puxa vida, fiz, não durou 3 dias, já caiu, entenderam? Não importa, não tem problema, fique tranquilo, né? E aí você acalma esse paciente em relação ao medo de estar perdendo o efeito ou perder o resultado. A Débora alegou que estava suportável, que não iria medicar, pois a opção seria o uso de corticoide. Então, Débora, tem que tentar controlar ele com auriculoterapia nesse começo, tá? Muitas vezes você vai conseguir resolver sem ele precisar de medicamento. Imagina o corticoide para zumbido, né? Então, qual é a correlação do corticoide? Ele é uma base, né, de um anti-inflamatório. O que nós podemos estar usando? Subcórtex e o adrenal, tá? Professor, existe algum ponto indicado para a mulher em menopausa? Existem vários. É que menopausa é só o momento que essa mulher está passando. Dentro da menopausa, eu tenho uma gama de problemas, digamos. Eu tenho uma diminuição hormonal, eu tenho uma mulher que pode estar com fogacho da menopausa, pode estar irritada, com irritabilidade, pode estar depressiva, pode não dormir direito, entendeu? Pode estar desanimada. Então, tem muita coisa que pode estar dentro de uma mulher, dentro desse período que a mulher passa, tá bom? É como às vezes uma mulher que está entrando, vamos dizer que está menstruando pelas primeiras vezes, ou uma mulher no momento que ela está menstruando, ela pode ter dor nas costas, algumas têm mais dor nas costas, outras têm mais dor nos seios, outras têm mais dor de cabeça, outras ficam irritadas, outras não. Então, depende muito. Marli, eu acho que eu ouvi falar desse bebê de hiperidrose. Você sabe que eu tive conversando com uma pediatra sobre isso, porque eu achei tão estranho hiperidrose nos pés e nas mãos de um bebezinho 6 meses, né? Teria que ver o que tá causando essa hiperidrose, sabe? Conversou já com a pediatra, já buscou, né? Isso é mesmo... É real, acho que isso é importante você ter certeza, tá, Marli? Diz que é muito raro, pode acontecer, mas é muito raro. E tem que ver aonde no bebê tá tendo esse problema, tá? O que tá desregulado nele, né? E lembre sempre, menos é mais, ainda mais no bebê. E a orelhinha tá em formação, então você tem que ir devagar também, não aperte muito, vai menos pontos. Lembre de todas essas orientações, tá? Mas ainda não consegui descobrir como fazer aparecer minha imagem. Entendi, Débora. Lembrei, verdade. Puxa vida, é tão bom quando alguém entra ao vivo comigo, eu gosto. Menos é mais. Crise de ansiedade com tremores nas pernas, Simone, esse momento que nós estamos passando, um momento que muitas pessoas estão exacerbando alguns sintomas, tá? Às vezes ela já tinha problemas de ansiedade, mas o fato de você ficar confinado pode piorar. Então, trabalhe a questão desde a auriculoterapia, que é interessante você estar trabalhando. Se você não pode estar fazendo nela, pede para ela mesmo massagear, apertar alguns pontos, né? Acho que isso pode ajudar. Esse ponto, não sei se você acompanhou a live de ontem, esse ponto do Intan também ajuda bastante. Ele vai trabalhar essa questão de pensamentos, de acalmar essa paciente, tá? Lembrar de falar de técnicas de respiração. Inspira o ar, solta bem devagar. Isso faz com que a pessoa equilibre também fluxo sanguíneo, melhora a respiração, frequência cardíaca, oxigena melhor o cérebro também. Você entra em coerência cardíaca, tá? Então são várias situações aí que você pode estar melhorando, tá bom? Foca na ansiedade. A tremedeira é só uma consequência, né?
Qual ponto da aurícula é bom para intestino preso? Intestino, Daniela, acima de qualquer coisa. Ou Daniel, não sei, aqui Daniel, é Daniela. Acima de qualquer coisa, o intestino grosso é um ponto que vai ajudar bastante a equilibrar. Se eu tenho um paciente com muito tempo de intestino preso, eu vou acrescentando, eu posso pôr intestino grosso direito e esquerdo. Como assim, Lirane? Porque o meu intestino não faz assim, ó, né? As microvilosidades dele vai, né? Ele é como se fosse uma corda, um emaranhado que pega o meu intestino e pega do lado direito e esquerdo. Então eu posso pôr direito e esquerdo, mas eu só vou pôr direito e esquerdo se eu tiver uma constipação muito importante, tá? Senão você pode soltar demais. Bom dia, eu queria o link do Atlas. Elaine, vamos fazer um acordo? Você pode entrar no meu site liranesuliano.com.br e eu vou deixar nos stories, tá bom? Eu coloco nos meus filhos para dormir, fazendo essa massagem na sobrancelha, né? Isso aí, eu colocava meus filhos para dormir. Muitas mães fazem isso. Essa paciente do zumbido tem 37 anos. Nossa, Débora, uma pessoa bem jovem, então vale a pena usar, tá? E se não melhorar, então pensa no ouvido, mas eu não sei se você tem o Atlas. Se você tem lá, tem 3 pontos de ouvido que você pode pôr também. A insônia, Luciane, a mesma situação. Às vezes, difícil você falar de um ponto para insônia. Mas você tem que ver todo um conjunto. O que está fazendo essa pessoa dormir menos? Ou ter problemas para dormir? Né? Ansiedade leva as pessoas a ter problemas para dormir. Ao mesmo tempo, uma alimentação muito pesada à noite, banhos muito quentes à noite. Né? Então, assistir ou ficar, por exemplo, no celular até tarde. Por quê? Porque essa luz branca que entra a gente capta ela pela retina, ela mostra para a pineal, por exemplo, a glândula que libera, que tem aqui nessa região, que ainda é dia. Então o nosso cérebro fica em alerta. Nossa, mas ainda tem tanta luz? Então é dia. E aí o que acontece? Não libera melatonina. E aí eu não tenho essa indução do sono, tá? Então essa é a principal causa, digamos. Existem várias outras, mas as principais, né? Às vezes é só uma questão de hábito, de rotina. Então eu tenho que verificar isso também. Existe um pontinho que eu gosto bastante, que é o ponto do sono. Existem composições, existem várias abordagens que você pode fazer para o paciente que não está dormindo bem, tá? Ricardo perguntando, os pontos da ansiedade anterior e posterior têm alguma relação com a primeira escolha, um ou outro? Não, Ricardo, normalmente quando eu coloco na frente é simplesmente porque ele é mais fácil de eu ponturar. E no dorso eu uso 2 sementinhas. Então se eu tenho um paciente que tem muitos pontos, eu dou preferência para usar o da frente. Se eu tenho alguma mancha, alguma coisa aqui nessa região ou muitos pontos, aqui eu ponho atrás. É só uma questão de opção. Os 2 eu tenho ótimos resultados, tá? Tanto um quanto o outro. A Rosemeire colocou lá, bom dia, a semente de vacária seria tão bom quanto a semente de mostarda preta? Mesma coisa, isso aí, mesma coisa, tão bom quanto, tá? Quantos pontos normalmente você aplica no atendimento? 10 seria em torno de 10, 12 seria ótimo, tá? É o melhor, é o ideal. Mas no máximo aí 18 pontos, tá? Não passe disso. Com dor no pombo de Adão pode ser tratado com ansiedade? Pode, Vicente. Às vezes essa região aqui tem que ver assim, ó, se é uma coisa que está acontecendo direto ou se é um momento, sabe? Às vezes machucou de algum jeito, né? Então tem que observar bem a história dessa dor, saber o porquê. Investigar também, tá? Às vezes o paciente tem uma dor reflexa, pode ser algo em tireoide, né? Toda essa região aqui, traqueia, então tem que tomar bastante cuidado, tem que ter certeza do que você está tratando, né? Acho que isso é bem importante.
Massagem auricular, posso fazer em qualquer pessoa? Fiz no meu marido, disse que relaxou muito. Fiz na minha mãe, dormiu como nunca, fiquei até preocupada. Pode fazer sem problemas? Olha, Nai, eu nunca li nada a respeito de problemas de massagem auricular. Vai acontecer exatamente isso que você está falando. O paciente vai se soltar e relaxar aqui, tá? Coloquei alguns pontos do meu marido ontem e ele disse que está intocável. Quase não conseguiu dormir. É normal, né? Situação atual, estressante. É, Josi. Só veja se você não colocou demais. Às vezes você colocou muito ponto. Veja qual ponto tá doendo mais e tire, porque senão, veja bem, ele é o seu marido. Então, é mais fácil você conversar com ele. Imagine se você faz isso num paciente. Se o paciente começar a sentir muita dor, ele pode não voltar para as próximas consultas, tá? Isso é uma realidade. Então, veja o que você colocou, quantos pontos você colocou e tire o que está mais incomodando, para ele não ficar demais e não querer mais fazer, tá bom? Esse foi um erro que eu cometi, gente, quando eu estava bem no começo. Quando eu aprendi a auriculoterapia, você aprende a auriculoterapia, você não pode ver uma orelha, né? Você viu uma orelha sem nada de sementinha, você já quer atender. E eu cheguei, minha família é de Ponta Grossa, cheguei em Ponta Grossa, peguei todo mundo, as tias, todo mundo enchi de pontos. Nossa! Foi difícil convencê-las a fazer as próximas consultas. Então, é algo que a gente tem que tomar bastante cuidado. Às vezes, a nossa ansiedade de querer fazer faz com que a gente erre aí na mão e depois a pessoa não quer mais voltar, tá? Poderia falar sobre ponto bom para regularizar a menstruação? O paciente relata que desce de 28 em 28, porém só desce por 2 dias. Bom, Daniela, cada um tem o seu tempo, teria que investigar, ver se ela tem alguma alteração, tá? Pode estar entrando num processo aí, né? Depende da idade, depende do momento que está vivendo, o ambiente mexe muito com essa questão também da menstruação. A mulher, por exemplo, o que acontece no seu dia a dia interfere no seu metabolismo, tá? Mas, de uma forma geral, você pode estar pensando sempre em ovário e útero, tá? São pontos aí, se não tem problemas hormonais envolvidos, esses 2 pontos podem resolver e podem ajudar a equilibrar. Gente, vamos encerrando aqui as últimas perguntas. Olha, Irane, quando sabemos que o paciente pode desmamar a medicação? Sei que não podemos retirar a medicação, mas como identificarmos a melhora se ainda estão tomando a medicação? Você tem que ver assim, ó, Priscila, ótima pergunta, viu? Primeiro, por exemplo, é que você fala de um medicamento, mas tem vários, né? Então, pressão alta. Às vezes o paciente tá tomando remédio para pressão alta, mas não equilibra a pressão. Daí, para ele não ter que ir tomar mais um remédio, você entra com a auriculoterapia e começa a controlar. Então, se você tá vendo que a pressão tá ficando controladinha o tempo todo, ótimo, isso é um bom sinal. Aí dá para conversar sempre com o médico, né, que tá atendendo esse paciente. A mesma coisa na ansiedade. Nossa, eu tô bem melhor, tô disposto, tô dormindo bem. São sintomas que você vai vendo que o paciente vai melhorando, vai equilibrando. E aí fala, se você quer fazer esse desmame, aí vai muito da orientação que o médico muitas vezes deu. Porque alguns falam assim, olha, se você estiver num momento muito ansioso, tome um inteiro, se não, você tome a metade. Aí o próprio paciente tem essa autorização para ir reduzindo. Então, ele consegue ir reduzindo essa medicação, tá? Diante dos sintomas. Se ele percebe que ele está ficando bem, que ele está equilibrado, que está tudo bem, ele pode ir reduzindo ou conversar com o médico para ver se consegue reduzir mediante o que ele está sentindo. Por que um médico deu remédio para ele? Pensa. Porque ele chegou lá dizendo que estava com sintomas. Eu estou com aperto no peito, eu estou com sintoma de pânico, eu estou com pressão alta. Aí introduziu o medicamento, né? Ou alteração laboratorial nos exames, ou radiografia, alguma coisa assim. Então, a partir do momento que eu não tenho mais o sintoma, eu posso ir reduzindo essa medicação. Ó que legal, né?
Ainda nem fiz o curso, mas tenho aprendido tanto com você, com o pessoal que compartilha as experiências. Obrigada por tudo. Mila, imagine fazendo o curso, entendeu? Quando você tem um treinamento, aí ninguém te segura. No meu caso, tomo ansiedade e não vejo a hora de parar de tomar. Ó, então, olha a ansiedade. Priscila, pensa assim, ó. Você, agora você conheceu, eu sei que você faz auriculoterapia há pouco tempo, então você está conhecendo esse universo. Comece a fazer em você e veja como você vai se sentindo. A partir do momento que você vai se equilibrando, e aí você começa a ver o que o profissional que te atendeu falou. Ele falou que eu podia ir reduzindo? Ótimo, se não, dá para você conversar com ele, tomar meio e assim vai, tá? O que não dá, gente, é para parar de repente. Isso aconteceu uma vez aqui com uma aluna. Ela estava na ansiedade de parar de tomar medicamento e tomou medicamento por anos, tinha síndrome do pânico. Aí tá equilibrada, aí começou a fazer auriculoterapia, mas na ânsia de parar com a medicação parou tudo de vez. Ficou uma semana sem medicamento e sem auriculoterapia. Isso é a fórmula do que vai dar errado, tá? Então daí você teria que estar fazendo aurículo, uma sequência para você ter esse equilíbrio. Aí sim você conversar com o profissional para ir diminuindo, tá? Não, prof, não consegui o link para comprar o ponto emergencial, não arrasta para cima. Gente, vou resolver isso agora, saindo dessa live, tá bom? Aí eu já vou lá, coloco o link certinho, mas de qualquer forma, no meu perfil, ali na bio, tá lá, tá? Ponto emergencial, deixei abaixo da minha fotinha ali, tem também o link, tá certo? Obrigada, professora Lirane, adorei seu site, parabéns, está lindo, obrigada, gente. Ainda tem muita coisa para melhorar, mas já dá um trabalho, né? Mas vamos fazendo. Tem o blog, a gente tá botando bastante artigo lá. Explicações diretas, embasadas, altamente explicativas. Você achou sua fã, obrigada, minha querida. Ponturei no dorso, pois meu brinco está bem no ponto. Perfeito, Sibeli, é uma alternativa. O tamanho da semente influencia no resultado? Tassiana, eu tento sempre pensar que é um ponto, então ela tem que ser redondinha e pequena. Se ela for muito grande, pode me causar mais dificuldades, tá? Até mesmo um adesivo para ficar. Última, paciente com pressão alta, 18/22, fiz sangria e 3 pontos principais: hipertensão, dupla da ansiedade, alergia, psiquismo, vício, pulmão, diafragma. Só que continua alta. Tem muita coisa aqui, hein? Pra que você fez vício, pulmão, entendeu? Faz a sangria. Primeira coisa, você sabe o vídeo da pressão alta? Alice, você viu como é que eu fiz? Eu vou deixar também nos stories, tá? Faz a sangria no ápice, joga pra frente, faz a sangria, tira sangue dali. Não baixou o suficiente, faz na outra, tá? Faz na outra. Tem um ponto de hipertensão. Você fez o ponto, então põe o ponto do coração. Esquece o resto. Não fica pondo muito ponto. Agora é a hora de você controlar a pressão. Primeira coisa, controla a pressão. Então, coração é um ponto ótimo para baixar a pressão também, tá bom? Gente, até mais. Beijos para vocês. Até hoje, às 19h30. E para quem é aluno, às 17 vai ser o segundo turno, tá bom? Até mais, gente. Tchau, tchau.